Jojo, a minha nota é triste, viu? Eu fiquei muito chateado, né, com a permissão da CBF ontem de acontecer o jogo Vitória e Cruzeiro. E dentro dessa minha indignação traz, né, a notícia mais triste ainda do que o jogo que não aconteceu, né, a contusão do Gemerson, né? Um campo totalmente impossibilitado de ter um futebol. Agora sim, meu amigo. Muito boa tarde para você. O que você quer destacar nesse começo de programa? Boa tarde, Jô, Pedro, Serginho. Jô não, Joana, ela tem nome. Tá? Não, a mãe minha mãe gosta. Minha mãe tem Jojo, minha mãe gosta. Jojo. A minha nota é triste, viu? Eu fiquei muito chateado, né, com a permissão da CBF ontem de acontecer o jogo Vitória e Cruzeiro. E dentro dessa minha indignação traz, né, a notícia mais triste ainda do que o jogo que não aconteceu, né, a contusão do Gemerson, né? Um campo totalmente impossibilitado de ter um futebol, um jogo que não aconteceu, né? O Cruzeiro vindo de um grande momento poderia ter terminado essa pausa como, né, líder do campeonato, não conseguiu fazer. Não teve condições, né? Não teve condições. O Vitória da mesma forma, né, sofrendo, né, com um momento na temporada, poderia ter vencido e dado, né, uma escapada, mas o que a gente vai ver, não sei se a gente vai mostrar os melhores momentos que não teve, que foi, para mim, não teve jogo, é triste. É triste porque nesse momento, se todos nós nos preocupamos com o ser humano, com a integridade do atleta, um jogo daquele não pode ter acontecido. O Gemerson foi fratura e ligamento exposta, né? Uma fratura exposta. Então, Jô, assim, a gente fica tão preocupado em trazer o espetáculo, em levar para o torcedor ou para quem está assistindo aquilo que é bonito de se ver. A preocupação com o espetáculo ontem não tinha condições. Infelizmente não tinha. E aconteceu uma fatalidade, poderia ter acontecido mais que uma. Essa é a minha preocupação, porque foi com o Gemerson ontem, mas poderia ter acontecido com outros jogadores. E assim, num determinado momento da nossa carreira, eu como ex-atleta, o que menos a gente quer que aconteça é esse tipo de contusão. Poderia ter sido evitado? Poderia. O jogo poderia não ter acontecido. Poderia ter acontecido também se o jogo não tivesse naquelas condições? Poderia. Não estou dizendo que foi isso que condicionou a contusão do Gemerson. Mas deu para ver. 5, 10 minutos antes, os caras entrando com rodinho para tentar... E depois começa a chover durante o jogo. Então, assim, é inadmissível. Se os times que foram para o Mundial tiveram a folga nessa data, poderia ter colocado esse jogo para outro momento. Eu sei que o calendário já é extenso, já é horroroso, já é tudo de mal, mas quem faz o espetáculo são os artistas, os espetáculos são os jogadores. E aí a gente vai tirar um menino que estava vivendo um grande momento com a camisa do Vitória, que é o Gemerson, vai ficar fora da temporada. Jamerson, né? Jamerson, não, desculpa. Jamerson vai ficar fora da temporada porque o campo não dava condição nenhuma. E outra coisa, o Eduardo, se fosse um outro jogador, eu poderia até ter falado aqui, opa, peraí, esse cara já... Não, tem um histórico de entradas duras, né? Pelo contrário, Eduardo nunca dá carrinho. Com todo o respeito, o Eduardo é um cara que é meio campista, é um cérebro, é um jogador ofensivo. Infelicidade total. Infelicidade total. A gente está vendo o lance aí, mas olha lá, olha o campo. Não tem condições. Não tem condições. Não tem condições, realmente. É impraticável o futebol. Impraticável. Você vê que a própria bola, ela ia ter segurado, porque não roda. E ele vai tentar, ele tá na jogada, ele tá na bola. Não é que o Gemerson dá o tapa e ele depois dá. Ele vai junto. Pedro, não tem maldade nenhuma do Eduardo. Zero maldade. E essa imagem, porque o Gemerson já cai, quando ele cai segurando o pé já tá mole. Nossa. Eu falei pra Jô, dá pra ver num outro, esse ângulo, já dá pra ver que tá mole. Enfim, CBF poderia ter evitado, né? Ter evitado essa contusão do atleta e também um jogo horroroso, porque não teve jogo, foi impraticável. Uma pena mesmo. A gente sempre, concordo com você, a gente sempre fala de calendário, mas com essa pausa talvez... mas poderia ser uma atitude dos próprios clubes, né? Eu não sei se eles têm esse direito, né? Porque ali tem a questão do árbitro, né, Serginho? Não, os clubes não têm nenhuma... Não tem nada a ver. O árbitro, o delegado da partida, enfim. Os clubes ficam de mão atadas. A arbitragem poderia. Não, a questão é o seguinte... Só quem deveria é a arbitragem o delegado. Pelo regulamento. Na vida prática, o delegado... Ele pergunta para os clubes se eles querem. Não, ligam para a CBF. Se é um caso assim de, puxa, não sei o que fazer, eles dão um jeito de ligar para a CBF naqueles 30 minutos que estão aguardando e não sei o quê. Não fizeram isso, pelo jeito.
Uma terrível a lesão. A gente deseja aí uma pronta recuperação, uma ótima muita recuperação. sorte, muita paciência e que vai dar tudo certo. Vai voltar a jogar de novo, é dificílimo ficar sem, parado, sem jogar. É a pior coisa, né? Você fazer uma partida ruim, tecnicamente, você tem uma outra possibilidade na próxima. Agora, numa contusão, você vai ficar no mínimo aí... Acabou 4, 5, Acabou. 6 Agora meses. é trabalhar para tentar pegar o início da pré-temporada do ano que vem. Isso aí é ano, né? É isso. É uma lesão de ano. Melhoras, Jamerson. Melhoras para o Jamerson e realmente foi ruim para todo mundo, foi ruim para o Vitória, foi ruim para o Cruzeiro, para o espetáculo, para a gente que ficou assistindo o jogo, porque assim... Tirando a parte da lesão, que não tem nem o que falar, porque prejudica a vida de uma pessoa, né, de um profissional, o jogo em si estava uma dureza. A bola não rola. É outro esporte. Exatamente. Do mesmo jeito que os jogadores falam que quando joga no sintético é outro esporte e a diferença é muito menor, imagina quando você está jogando no campo alagado e aí não é culpa da chuva, né? Enfim. E outra, Jô, era uma equipe que estava brigando pela liderança. Numa condição normal, o Cruzeiro poderia ter ido lá em Salvador e vencido o Vitória. Até porque o Vitória está muito fragilizado, e como o Vitória também poderia ter vencido o Cruzeiro, né, e ter dado aquele ânimo antes dessa parada. Agora, com o campo daquele jeito, infelizmente... Quem gostou foi o Flamengo, que olhou assim, e ninguém me alcançou, tô de boa aí. O Bragantino podia chegar. Então, os dois que poderiam, mas o Bragantino a gente vai falar mais à frente do jogo, também teve uma expulsão logo no começo, que condicionou o jogo, mas sem tirar o mérito do Bahia, né? Porque o Bahia conseguiu, tem muito clube que tem um jogador a mais e não sabe o que fazer com esse jogador a mais. O Bahia soube, aproveitou o espaço, aproveitou a vantagem e... O Atlético Mineiro que o diga. Construiu uma belíssima vitória. Vamos começar então no telaço? Vamos começar com qual, Gu Jones? Vitória e Cruzeiro, já que a gente começou falando desse jogo... Tem melhores momentos? Na verdade, a gente já viu o pior momento. O pior momento a gente já viu, né? Que foi a lesão do Gemerson, né? Jamerson. É porque tem o Gemerson. Tem o Gemerson também. Grêmio, né? Vão achar tem que o Janderson, tem o Gemerson. Então... Mas esse, infelizmente, o Gemerson que... Vamos rever os piores momentos do jogo. A gente vê que a bola não quica, né? Então fica um jogo que é isso, de bola levantada na área. A gente já teve situação... de lances perigosos. Quanto mais técnico o jogador mais ele sofre. Imagina a agonia, né? Que deve dar. Acaba, assim, nivelando o jogo muito por baixo. Então, assim... Olha ali, olha essa jogada. O Mateuzinho, ele não sabe o que vai acontecer. Se ele fica atento se a bola vai vir de primeiro para ele finalizar ou se a bola vai parar na poça d'água como parou. Para ele ajudou. Mas é inadmissível, não tem futebol, olha lá, ó. O cara tem que pensar 5, 6, lá, a bola bate. Pelo amor de Deus, misericórdia. Você não consegue ver a bola, né? E ainda assim, teve situações de perigo, de bola na trave, como a gente viu agora há pouco. Poderia ter saído um gol ou outro, mas é aquela questão do espetáculo em si, do que é até injustiça nesse sentido, né? Porque as outras equipes vão ao Barradão, vão enfrentar o Vitória numa outra situação de gramado. O Cruzeiro ontem, até por ser a equipe mais técnica, exatamente o Cruzeiro isso. foi... Assim, quando eu tava fazendo o jogo simultâneo, né? Que foi o jogo do Bragantino. E aí, antes do jogo, quando mostrou o sinal como tava o estado do Barradão, primeira coisa que me veio na cabeça foi, de certa forma, o Vitória... até um pouco beneficiado, porque é a equipe menos técnica, é a equipe que iria jogar de maneira mais defensiva, que possivelmente levantando uma bola na área e tal. É isso, então assim, prejudica a equipe mais técnica, na verdade prejudica as duas equipes, obviamente, porque não tem futebol. Prejudica mais mas a equipe mais técnica, a equipe que está brigando pela liderança, ela acaba sendo mais prejudicada porque é o time que vai preferir colocar mais a bola no chão, girar um pouco mais, tentar encontrar, criar os espaços. Você percebeu que quase todas as jogadas de perigo foi por cima. Né? Porque não tem o que fazer, a bola não rola. Como? Né? Perigo. Vira quase um futevôlei, né? Exatamente. Enfim, infelizmente o destaque do jogo é um destaque mais do que negativo, que a lesão do jogador do Vitória. Vamos mudar de jogo então, vamos falar da derrota do São Paulo. Um currículo incrível aqui no Jogo Aberto e é por isso que eu quero falar com vocês sobre esse lance que a imagem é dura, é pesada. O Janderson já passou por cirurgia, já inclusive se manifestou pelas redes sociais, depois a gente vai mostrar aqui no telão. E é aquela história, o Eduardo é um jogador que não tem histórico de ser sujo, de entradas violentas, mas aconteceu um campo horroroso com muita chuva, não o campo em si, a chuva prejudicou o espetáculo, não se joga futebol da mesma maneira quando você tem essas condições climáticas e isso também acho que ajudou a acontecer o lance. Então tá aí, primeiro o juiz dá o cartão amarelo, depois aí ele vê o que realmente tinha produzido essa entrada do Eduardo e aí ele muda a cor do cartão. Edu Dracena.
Aí é que tá, tem aquela questão da intenção, da violência, do histórico do jogador. Acho que nada se aplica aí, né? Não, nada se aplica, Renato. O Eduardo é um cara que joga limpo, joga na bola. É claro que às vezes acontece, né? A gente vê, foi um acidente de trabalho, ele não foi maldoso na jogada. Só que infelizmente acabou acontecendo e o árbitro acabou vendo o lance ali e tudo e acabou expulsando. Mas, na minha opinião, foi um acidente de trabalho. Cicinho. É complicado, é um lance até difícil de ficar olhando, né? Porque fratura é algo que, assim, para o atleta, imagina, eu nunca fraturei, né? Eu tive 3 lesões no joelho de ligamento, mas não fratura. E você vê um lance desse, o Eduardo é um cara totalmente limpo, né? Um cara que joga na bola, mas você pega o gramado molhado da maneira que estava, propiciou, né? E você acaba dando um carrinho, o risco, né? E acabou pegando aí o pé do jogador, foi muito bem expulso e infelizmente, né, houve essa lesão grave, mas não dá para punir ele como um jogador maldoso, porque não houve maldade ali, sim tentou tirar a bola mesmo. Temos aqui, inclusive, já a manifestação em rede social, feita pelo atleta do Vitória. Olha só, aqui o Jamerson, falei Jamerson, né? Passando aqui para dividir com vocês um momento difícil da minha caminhada na noite de ontem. Logo após a partida, precisei passar por um procedimento cirúrgico. Confesso que não foi nada fácil receber esse tipo de notícia, especialmente no melhor momento da minha carreira, onde eu tinha voltado a sorrir, me sentia cada vez mais confiante e preparado, falando que deu tudo certo na cirurgia e agradecendo também muita gente, muitas mensagens. E nós também aqui do Jogo Aberto esperamos que ele tenha uma pronta recuperação, que volte no mesmo nível e que, infelizmente, esse período pode acontecer na carreira de qualquer atleta e é a parte ruim do futebol, não é? Na minha opinião, não era para ter acontecido esse jogo do Vitória versus Cruzeiro, por alguns motivos. O gramado não era apropriado para ter prática de esporte. Estava colocando em risco a integridade física dos jogadores. O gramado estava horroroso. Horroroso o gramado. Não era apropriado naquele momento ter acontecido aquela partida. Segundo, tanto o Cruzeiro como o Vitória vai ficar um mês parado. Esse jogo poderia ser marcado para daqui uma semana, poderia ter marcado para o dia seguinte. Vai ficar um mês parado, tanto o Cruzeiro como o Vitória. Então, por que motivo que não remarcou esse jogo? Um jogo que atrapalhou o Cruzeiro, porque valia a liderança do Campeonato Brasileiro, e atrapalhou o Vitória, porque se o Vitória caso ganhasse, afastaria do Z4. Então atrapalhou as duas equipes. E esse jogo só serviu para o seguinte modo, para lesionar o jogador do Vitória. Jogador que vinha bem, que era um dos destaques do Vitória, agora acabou a temporada para o jogador. Deveria ter cancelado essa partida, que prejudicou as duas equipes. Eu não entendi o porquê tanto o Cruzeiro como o Vitória não conversou com o juiz, não entrou num acordo para poder cancelar esse jogo e marcar para o dia seguinte. Eu sei que tem todo o imbróglio, que os torcedores já estão lá com ingresso e tudo mais. É complicado remarcar uma partida para o dia seguinte, mas não teve jogo. Foi um jogo feio de se ver. Não tem nem como analisar um jogo dessa forma. Então poderia sim ter cancelado esse jogo e remarcado. Quantas vezes isso já aconteceu de remarcar o jogo para o dia seguinte? Então aí não tem motivo nenhum para ter acontecido esse jogo.